E aí você é convocado para a seleção brasileira. E aí, o que passou na sua cabeça, assim, quando você viu o seu nome ali, você falou, não é possível? Qual que foi a reação? Primeiro, o que você sentiu na hora? A primeira vez, em 2005, quando eu estava no São Paulo, eu já esperava a convocação, porque eu estava vivendo um grande momento, né? Na época, eu era o melhor jogador de atividade atuando no futebol brasileiro, tinha sido campeão paulista, estava jogando a Libertadores, fui convocado para aquela despedida do Romário, consequentemente eu fui convocado depois para os jogos das eliminatórias. Depois eu me lesionei, né? Eu não consegui ter uma sequência na seleção brasileira. E depois eu volto em 2010, que foi o ano da Copa do Mundo. Assim, eu fui convocado no último amistoso contra a Irlanda do Norte, lá em Londres, porque o Luiz Fabiano havia sido cortado. E como eu estava ali já, não tinha muito tempo, o Jorginho me ligou, perguntou se eu queria ir. Eu falei, lógico que eu quero ir, tá doido? Mas havia a possibilidade do Wolfsburgo, na época, não me liberar, que já tinha passado a data de permissão para o clube liberar a saída de jogadores para a seleção. Eu falei, não se preocupa não, que com o clube eu me viro. Aí consegui, fui para o último jogo lá, antes da convocação final, e aí eu entrei 20 minutos no jogo, entrei na vaga do Adriano, dei um passe para o Robinho marcar o gol, e começou o burburinho, né? O Grafite talvez pode ir para a seleção, até porque o Adriano vinha passando por momentos difíceis na carreira, na vida, né? Ele havia acabado de perder o pai dele, ele estava assim um pouco sem rumo naquela época, né? Estava difícil para ele, e acabou que eu sendo convocado na vaga dele. O dia da convocação foi muito especial, né? Eu estava na Alemanha ainda, eu estava em casa, né? E estava aquela euforia em casa, né? Tinha um monte de gente, minha família estava lá, meus assessores, meu empresário. E aí a convocação aqui no Brasil foi meio-dia e lá na Alemanha era 5 horas da tarde. Então imagine como é que foi aquele dia, né? Aí tava aquela muvuca na sala de casa, eu falei, eu vou lá para fora, né? Já estava começando o verão europeu, né? Tava sol, tava uma temperatura bem agradável. E no meu quintal, assim, tinha um balanço, assim, com minhas filhas brincavam nele. Eu falei, vou lá para fora. Sentei no balanço e fiquei sentado lá. Faltava 10 minutos para começar a convocação. Aí, quando faltavam uns 2 minutos para começar a convocação, ficou um silêncio na sala. Eu só... Aquele silêncio que parece que demorou 2 horas. De repente, quando eu escuto um monte de... Todo mundo gritando, ah! Aí todo mundo saindo da porta, assim, vindo correndo em minha direção. Eu já comecei a chorar. E eu me emocionei. Aí a minha esposa veio, me abraçou, minhas filhas, meus assessores, e pensaram, você vai para a Copa, nós vamos para a Copa. Eu não acreditava, né? O telefone já começou a tocar, a imprensa do Brasil me ligando, Grafite convocado, aquela coisa. Então foi uma sensação assim única, porque você representar o Brasil na Copa do Mundo, mesmo que o Brasil não tenha ganho a Copa do Mundo em 2010, Bia, mas para mim foi uma experiência sensacional, porque eu estava entre os 23 jogadores que ia representar a seleção brasileira numa posição que você sabe, atacante no Brasil tem muito atacante, tem muito cara bom. E eu estava ali entre os 4, eu, Robinho, Luiz Fabiano, Nilmar, eu estava ali. E nós fomos se apresentamos, fomos para o CT do Atlético Paranaense, lá do Caju, fazer a preparação. E o dia que a gente saiu do CT para ir para São Paulo, para o aeroporto, para viajar para Joanesburgo, ali caiu a ficha que eu ia para a Copa, porque a cidade toda parando para ver o ônibus passar. Aquilo lá foi assim, eu falei, porra, vou para a Copa do Mundo. Então foi assim, não dá para descrever essas sensações. E aí, 8 anos depois, o Grafite se aposenta, né? E aí, você pensou que acabaria por ali, que você não teria mais alguma coisa ligada ao futebol, assim, do jeito que é hoje em dia, né? Ou você já idealizava que você poderia, sim, virar um comentarista ou algo do tipo? Então, foi bem, Bia, foi bem assim, do nada que aconteceu virar comentarista. Quando eu parei de jogar no final de 17, 18 eu iria jogar ainda mais um pernambucano pelo Santa Cruz, e depois eu ia parar, né? Que na época o Santa Cruz estava na Série C. Eu até cheguei a ser apresentado pelo Santa, mas aí eu tive que fazer uma viagem a Dubai para resolver umas coisas lá que eu tinha dos negócios que eu tenho lá. E nessa viagem, 14 horas de viagem dentro do avião, tu pensa muita coisa, né? E eu fui refletindo sobre continuar ou não.
se valia a pena. 2017 eu tive uma lesão no tendão de Aquiles quando eu estava no Atlético Paranaense, que dificultou bastante o meu ano. Eu fiz um ano 2016 sensacional, fui vice-artilheiro do campeonato, um dos vice-artilheiros do Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro do Brasil. Só que aí, em 2017, eu não consegui dar sequência, né? Tive uns problemas particulares, né? Problemas familiares, tive essa lesão, que prejudicou muito a minha continuidade no Atlético Paranaense. E aí eu falei, acho que eu vou parar, vou descansar uns 2 meses, ver o que eu vou fazer. E nos últimos anos de carreira, somente na minha volta do Santa Cruz, quando você é um jogador mais experiente, como foi na minha época, nessa volta, você vive o dia a dia do campo com os atletas, mas você tem uma proximidade maior com o pessoal da diretoria dos clubes, treinadores, dirigentes, presidentes. E eu fui conhecendo o Santa Cruz nos bastidores, aquela coisa. E quando eu parei de jogar, eu tinha 3 opções. Eu virava treinador, eu não tenho perfil para gerir um vestiário, 40, 30 jogadores, só 11 tem que jogar. Aquela coisa é muito difícil, né? Você dedica 24 horas do seu dia para o clube, para o time. Dirigente, eu não estava preparado, eu não estava capacitado ainda, estou me capacitando, que um dia eu penso em ser dirigente. E ser empresário de futebol é muito difícil, porque é um meio muito... que as pessoas não têm respeito por ninguém, não tem ética, tem um tentando passar o outro para trás. E aí, quando eu parei de jogar, o Thiago lá de Recife, que apresenta o Globo Esporte, ele perguntou, né, que o comentarista da Globo tinha saído para se candidatar a vereador, o Chiquinho, aí, jogador. Ele falou, negão, por que você não vira comentarista? Você fala bem, você se expressa bem, você tem desenvoltura. Eu falei, quem sabe um dia. Aí, quando eu voltei de Dubai, o Jorge Guilherme, que hoje é meu chefe aqui na Globo, me convidou para comentar alguns jogos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Brasil lá em Recife. Aí eu fui naquela como convidado, tal, me saí bem, o pessoal falou, você vai bem, você só precisa falar mais, desenvolver mais a sua voz, você tem uma voz boa, bonita. Tanto é que eu faço trabalho de fono até hoje, sempre para tentar melhorar. E aí foi acontecendo. Aí o pessoal da Globo aqui do Rio se interessou, a gente tem interesse no grafite, mas a gente quer ele aqui, porque em Pernambuco, ele ficar limitado a Pernambuco, ele é muito grande para ficar só em Pernambuco, né? Por causa da carreira dele, a trajetória dele, o conhecimento dele. Aí, durante a Copa, eu vim fazer o troca de passos, fiz a Copa do Mundo no cinema. Assim, foi um convite da Globo, assim, mas foi um projeto legal. E depois eu vim definitivo em setembro. E estou aí até hoje, me aperfeiçoando. Não é fácil também, mas eu estou gostando, porque eu estou falando de futebol, eu estou no meio. E eu estou feliz. O feedback está sendo muito positivo, né, por parte da imprensa, por parte dos torcedores. A grande dificuldade que eu tive, Bia, vou ser sincero, quando eu fiz durante a Copa do Mundo, era tranquilo. Todo mundo, grafite, você é bom, aquela coisa tal. Quando voltou para o Campeonato Brasileiro, aqueles mesmos caras que me elogiavam, eles me criticavam porque eu falava do time deles. O torcedor do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do São Paulo, do Palmeiras. Então tem essa, agora eu entendo bem, né? Então tem essa... O cara às vezes me xinga porque eu falo, porque o time dele perdeu, eu faço um comentário, mas isso aí é normal, é o torcedor, né? E a interatividade hoje com a rede social, acho que você melhor que eu fala sobre isso, né? Antigamente nós não tínhamos as coisas reverberam muito rápido, tudo que acontece. Hoje eu estou falando contigo aqui agora, o pessoal lá na China deve estar sabendo, o grafista está falando com a Bia agora e tal, então as coisas é muito rápido, acontecem as coisas. E hoje, como imprensa, como comentarista, qual seria a pessoa que você gostaria ainda de trabalhar e você não teve a oportunidade? Rapaz, eu já fiz jogo com muita gente, comentei com muita gente, mas assim, tem pessoas no meio que são ícones, né? Caso do Galvão Bueno, comentaristas. Assim, eu nunca fiz nenhum jogo com o Galvão. Eu já fiz com o Luiz Roberto, já fiz com o Kleber, mas com o Galvão eu não fiz nenhum ainda. Eu não sei como é que vai ser o dia que eu fizer com o Galvão, se vai acontecer um dia. Mas, assim, eu já estou realizado, assim, né? Eu sou muito respeitado no meio pelo jornalista, pelos meus companheiros, eu respeito todo mundo também. Existe ainda uma certa, não rivalidade, não entre nós, né? Mas muita gente fala, grafite, aquele cara não sabe nada, ele nunca jogou e fica comentando. Mas eu respeito o jornalista que não jogou futebol também, porque ele estudou aquilo, né? Ele tem conhecimento. Ele não tem o conhecimento do ter vivido aquilo lá dentro. Vestiário, campo,
concentração, viagens, ele não viveu, mas ele está ali no dia a dia. Então, eu respeito, quando ele tem a opinião mais forte, eu procuro colocar a minha, procuro levar para ele, mostrar para ele, ó, às vezes não é isso, porque eu vejo o caso do Rodinei no Flamengo, vou citar o Rodinei. O Rodinei jogou, acho que 3 anos no Flamengo antes dele sair para o Inter, né? Ele não chegou no Flamengo à toa, porque ele é feio, porque ele é bonito, porque ele é gente boa. Qualidade ele tem, senão ele não estava no Flamengo. Só que o Flamengo atingiu um patamar de jogadores que chegou de 2018, 2019 para cá, que ficou difícil ele acompanhar o ritmo dos caras. Ele já tinha o torcida pegando no pé dele, mas o Rodinei tem mérito para jogar no Flamengo. Eu vejo muita gente falando, não, no Rodinei não dá aquela coisa. Eu estou só usando o Rodinei como exemplo, mas existem vários exemplos no futebol brasileiro, não é específico ao Rodinei. Então eu procuro passar isso para os caras. O cara não chegou ali à toa. Qualidade ele tem. Ele pode estar vivendo um mau momento. O Muralha mesmo. O Muralha viveu um momento muito ruim no Flamengo, foi execrado, o pessoal dando porrada nele, e hoje ele deu a volta por cima, é um grande nome, é marcado por aquilo, Pô, mas ninguém chega no Flamengo, no São Paulo, no Vasco, no Botafogo à toa. O cara vive momentos. Eu procuro passar isso pro cara. Às vezes o cara perde o gol, não é porque o cara é ruim, não dá para jogar no São Paulo, no Flamengo. Mas por que ele perdeu o gol? Eu tenho que explicar o movimento que ele fez, aquela coisa assim, assim, assim. Aí o pessoal fala, ô Grafite, fica passando pano para os jogadores, você é corporativo. Não, eu não sou corporativo, porque eu vivi lá dentro, eu vivi fase boa, eu vivi fase ruim. Teve fase que a bola bateu na minha canela e entrou. O cara chutou, o goleiro soltou para mim em cima da linha, eu só empurrei. Teve gol em cima da linha que eu perdi. Então existe isso daí, e eu procuro falar isso. Aí os caras, pô, aquele cara não sabe nada, mas ele tem as qualidades dele, igual o Rafa Rezende, que é um cara que nunca jogou, mas tem um conhecimento sensacional, o Lédio, o Paulo César Vasconcelos, o PVC. Então, eu respeito todo mundo e acho que isso aí me ajudou bastante na minha adaptação lá dentro. E agora, indo para uma parte mais realmente resenha, assim. Uma gafe que você já cometeu ao vivo, que você falou, nossa, isso não podia ter acontecido. Então, no começo a gente esquece muito que está com o microfone ligado, né? E qual foi o dia? Teve um dia que a gente estava fazendo troca, né? E assim, geralmente a gente não revela o time do pessoal que trabalha lá, porque gera. E um dia a Ana Thaís me pediu uma camisa do Wolfsburgo ou do São Paulo. E eu falei, você usa verde? Você usa tricolor? Aí estava ao vivo, eu não me liguei, né? Aí ela fazendo assim para mim. Aí depois veio o comercial e ela falou, você tá louco de falar isso? Os torcedores vão cair matando em cima da gente e tal. E tem vezes também que a gente está na narração de jogo assim, o cara da produção fala comigo, eu tenho que desligar o meu microfone para falar com ele. Eu esqueço, eu falo com o microfone ligado. Então é muito complicado. E lá você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque o que a gente está falando ali está sendo gravado e vai para o satélite. Então a gente não sabe quem está vendo, quem está ouvindo, quem está vendo. Então tem que ter um cuidado. A gente já viu milhares de apresentadores, de atores aí que cometeram gafes com o microfone ligado, mas eu não tive uma ainda que pô, virei meme. Teve o jogo do Paraná Clube, né, que eu estava fazendo do Paraná contra, acho que o Botafogo, e eu chamei o Paraná Clube de Guaraná. Aí foi. E eu não me liguei, não, o Guaraná, não, o Paraná, tá, tem que melhorar tal. Aí eu cheguei em casa, a minha esposa falou, estão mandando um monte de meme aqui do Drake, assim, com a sua cara, tipo uma Coca-Cola, você não, e com o Guaraná você tá assim. Por que tá isso? Aí começou a chegar um monte de meme. Aí depois eu entrei no Twitter e vi, o pessoal falou, o Grafite chamou o Paraná de Guaraná. Aí o Guaraná Antártica já falou com a Karine Alves, que queria mandar Guaraná pra gente, foi tudo uma resenha. Aí eu mandei, depois eu coloquei minhas redes sociais pedindo desculpa ao Paraná, a instituição, porque ali ao vivo as coisas acontecem e tal. Os caras falaram, Grafite, tá pedindo iFood aí durante a transmissão e falou Guaraná e tal, mas acontece. E essa acho que é a melhor parte. E a gente que assiste muito aqui em casa, assim, os programas, o que a gente usa, que a gente mais riu tá na área, por exemplo, do Igor e do Mário. Cara, você racha o tempo inteiro com eles, porque aquilo ali não tem TP, não tem teleprompter, é tudo assim, na hora, improviso. Então, eu acho que lá eles cometem mais gafes do que vocês, por exemplo, no troca de passes,
no seleção, esse pessoal, assim, eu acho que não comete tanta gafe igual eles, que tem mais liberdade, assim, né? Acho que o Tá na Área, acho que o pessoal da produção foram muito bem com o Tá na Área, trazendo o Igor e o Navarro, porque os caras são excepcionais, eles são sensacionais, e quando eu faço com eles, ainda bem, graças a Deus, as 3, 4 vezes que eu fiz de casa, eu fiz remotamente, porque ao vivo lá, não tem resenha. Quando eu chego no camarim, eles estão lá, é resenha, gritaria, é resenha. A semana passada, 2 horas da manhã, eu estava assistindo NBA, e sexta-feira passada, meu telefone toca. Eu falei, o Igor tá me ligando, 2 horas da manhã. Não, vou atender não, deve ser resenha. Eu estava deitado na cama já, falei, os caras devem ter alguma bronca aí e vai me comprometer. Eu estava deitado já, a mulher dormindo. Aí, dei off assim, aí fui ver meu WhatsApp, tinha um áudio de 1 minuto e meio. Pô, os caras estavam, não sei onde que eles estavam, tava ele, o Magno, um monte de gente conversando, acho que eles tinham tomado um negócio e falaram o meu nome, vamos ligar pro Grava, e ligaram e falaram. Aí eu falei, ó, vocês estão doidos, né? 2 horas da manhã eu tô dormindo, me deixem em paz. E é isso, acho que os caras são sensacionais. Ontem eu estava gravando com o Pedrinho, o Sportbet, e a gente errava muito toda hora. Eu falei, Pedrinho, ao vivo é melhor, porque ao vivo você erra, você pede desculpa e vai. Ao vivo é melhor fazer do que gravado. E aí, eles são sensacionais, velho. Essa semana eu vou fazer o Tá na Área com eles, eu acho que vai ser presencial, aí vai ser resenha, viu? Vai ser resenha. E aí, falando do Igor, eu vou te mostrar agora o vídeo dele, te fazendo a pergunta pra gente já poder começar encaminhando aí para encerrar. Quem que é o cara mais estiloso do camarim da Globo? Quem que é? Só faz essa pergunta pra ele, pra mim. Faça a pergunta pra mim e fala que eu mandei um beijo pra ele, que eu tô com saudade. E aí, Grafa, quem que é? Rapaz, me deram uma fama lá desse negócio. Eu gosto de me vestir diferente. Eu sou um cara que gosta de moda, aquela coisa, sempre gostei. E eu uso um perfume, que o perfume ele é forte, o cheiro dele é... Onde eu chego, o pessoal fala, nossa, que perfume bom. É o Carolina Herrera 212. Aí pronto, aí eu fiquei cheiroso. Aí eu sou o cara mais estiloso. Toda vez que eu chego no camarim, Grafa, é uma resenha danada, assim. Mas eu não me acho, não, essas coisas assim, não. O pessoal que fala lá, o Igor é resenha, o Navarro também. Mas, sei lá, eu gosto muito dos meninos é gente boa demais. E, Igor, obrigado aí pelos elogios, que eu sou estiloso, que eu sou cheiroso. Mas o mais estiloso lá que eu acho é o Luiz Carlos Júnior. Ele vai saber por que eu falei passou a bola. E pra gente finalizar, como é o Grafite pai? Porque o Grafite é pai de 4 meninas. Então, como se não bastasse o peso de uma, vieram mais 3 na conta e entregaram na sua mão. Como é ser pai de 4 meninas, Grafite? Eu vi aqui em casa TPM o mês inteiro, viu? Tem dia que... E a menor, assim, a Sofia tem 12, né? A Sofia já menstruou com 11 anos, então imagine, né? Ela tem um gêniozinho dela, aí tem a Sofia, tem a Cecília, tem a Maria Luísa, a Cecília que vai fazer 18, a Maria Luísa tem 23 e tem minha esposa, né? E tem eu e o Benício. O Benício tem 5 anos, né? O Benício veio para dividir esse calvário, os calváriozinhos, né? Ele divide esse calvário comigo, né? Mas assim, eu tenho um Benício hoje, eu sou doido por ele, eu sou doido pelas meninas, mas assim, quando a minha esposa quis engravidar a última vez agora, eu já estava sossegado com as meninas, né? Eu falei, neguinha, vai vir outra menina, eu não sei fazer menino, vamos tentar... Aí nós estávamos em Dubai ainda, né? Ela até tentou fazer inseminação artificial, só que a gente não conseguiu, porque o processo lá em Dubai é muito difícil. Falei, vamos tentar normal, seja o que Deus quiser. Eu tinha certeza que ia vir menina, aí veio o Benício, né? E ela doida para ter um menino. Mas é legal, eu sempre, assim, eu me acostumei a ser pai de menina, né? De sair para comprar roupa para as meninas, de pentear o cabelo delas. E com o Benício agora é totalmente diferente. O Benício eu coloco uma bermuda, uma camiseta e um chinelo nele, ele tá pronto. As meninas eram vestidinhas, tinha que botar o brinco, tinha que botar o laço, aquela coisa, tudo. Mas é legal demais, eu gosto, elas têm um carinho enorme por mim, eu tenho por elas. A gente se respeita, eu respeito a privacidade delas, por mais que eu seja um pai que eu tenho que tomar cuidado, que o mundo de hoje é muito perigoso, né, Bia? Negócio de internet, mesmo elas estando dentro de casa,
dentro do quarto, o mundo de um quarto é tão perigoso quanto o mundo lá fora, né? Amizades, esses negócios de redes sociais, eu procuro estar sempre, tá falando com quem, como é que tá isso daí, isso aí, porque a gente não sabe, né, Bia, é muito difícil, mas meu relacionamento com elas é muito bom, elas são, no começo, quando elas eram pequenas, elas eram muito apegadas a mim, hoje elas ficam do lado da mãe, que a mãe virou companheira, virou amiga, confidente. Eu sou sempre o último a saber das coisas aqui em casa, porque tem a panelinha delas, 4 mulheres. Aqui em casa também é assim. Então, eu sei o que seu pai sofre, então, né? Eu sei o que seu pai passa com TPM, essas coisas. Mas assim, é legal demais ser pai de menina, que elas são carinhosas, Eu acho que a gente cria filho para o mundo, mas eu acho que na nossa velhice, quem vai cuidar da gente é as filhas, porque os filhos vão para o mundo. O filho normalmente vai para o lado da namorada da esposa, né? Vai para o lado da família da esposa. E as filhas ficam na nossa família. Eu acho que elas, pelo menos, eu tenho 3 opções aí para cuidar de mim quando eu ficar velho, né? Vamos ver. E agora, para a gente finalizar, a gente vai fazer um bate-papo rápido aqui. Eu vou te falar uma palavra e você já me responde com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Tá? Tá bom. Você vai falar uma letra ou uma palavra? Eu vou falar uma palavra. E aí você me fala outra palavra que tem ligação, que você acha que combine com essa. Um episódio da minha carreira, alguma coisa Isso assim da pode minha ser. vida. Beleza. Família. A base de tudo, né? A base do meu sucesso. Se não fosse a Grace ter o empenho de cuidar da família, da casa, enquanto eu me empenhava em ser o melhor profissionalmente, me dedicar profissionalmente, talvez eu não teria o sucesso que eu tive ao longo da minha carreira e tenho hoje. Sport TV. Um recomeço, né? Uma nova vida para mim. Abriu as portas para mim, eu estou feliz, estou contente, continuo em evidência, mesmo tendo parado de jogar futebol, continuo sendo reconhecido ainda e feliz pela oportunidade do reconhecimento do feedback do público, isso graças ao Grupo Globo Sport TV. E para finalizar, Edinaldo. Rapaz, um cara guerreiro que lutou pelos seus sonhos, ainda continua lutando, teimoso, às vezes cabeça dura, errou muito já na vida, tentando acertar, mas estou firme e forte, e continuo na luta, querendo fazer sempre o melhor para mim, para minha família, principalmente, para o meu profissionalismo. Continuo errando ainda, erra de vez em quando, aqui a coisa aqui e ali, mas sempre querendo fazer o melhor e fazer o bem e sendo honesto com todo mundo. Foi o que meu pai me ensinou, né? O que ele passou para mim, né? O legado dos meus pais é muito importante, Bia, para minha vida, né? O meu pai sempre foi um metalúrgico que nunca deixou faltar nada dentro de casa, nós não tínhamos fartura, minha mãe é dona de casa, que criou 3 filhos de maneira digna, e eu tento passar isso para os meus filhos, que não é só ter tudo na mão que eles querem. Hoje eu tenho condições de dar o que eu quiser para eles, o que eles querem, mas eu seguro porque eles têm que saber que a vida não é só isso também. Então, é o legado que eu trago dos meus pais. É isso. Muito obrigada pela entrevista. Foi muito legal, foi muito descontraído. Espero que as pessoas que estejam assistindo aí daqui a pouquinho, 9 horas da noite, eu vou colocar ela no ar. Então, assim, tomara que as pessoas tenham entendido mais quem é o Grafite fora das câmeras. É um cara que deu para perceber já que é extremamente resenha, que é muito feliz com a vida, com a família que ele tem, com a profissão que ele tem. Isso eu acho que é uma coisa que a gente leva assim para a vida mesmo, que é a alegria, é a família, porque o resto do passa, né? Mas a gente tem que ter um porto seguro. Então, a sua família é muito bonita, você conseguiu construir isso com excelência. Então, parabéns aí, que você continue ainda muitos anos no Sport TV, porque você traz muito conteúdo também para as pessoas que gostam de futebol. Obrigado, Bia, eu que agradeço. Acho que da vida a gente leva isso, né? O legado que a gente vai deixar para as pessoas, para os nossos filhos, e eu espero poder fazer o melhor. Agradecer a oportunidade de estar conversando contigo. Foi difícil a gente achar uma data, conseguir a agenda, mas estou por aí. Precisar qualquer coisa, eu estou por aí também. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela admiração, e saiba que é recíproco também. Depois que eu lhe conheci ali pelo Instagram, acompanhei alguns trabalhos seus. Parabéns pelo seu crescimento,
pelo seu profissionalismo. Espero que a gente possa continuar crescendo juntos. É isso, gente. O Grafite foi o nosso último entrevistado da semana. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, a gente vai tentar fazer alguma coisa diferente, mas nesse estilo de entrevista, o Grafite encerra essa semana. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada, Grafite. Valeu, Bia. Valeu. Obrigado você. Bom final de semana.